Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui no SEI de Campinas, neste feriado de Dia da Consciência Negra. E hoje temos devaneios. Hoje também temos devaneios no café. E hoje, inclusive postei, quem quiser dar uma olhada, o SEI está com uma mostra nova sobre alguns brechós e bazares que tem aqui em Campinas. Lembrando que o SEI fica na rua Doutor Quirino 1856, aqui no centro da cidade. E quem um dia quiser dar uma passada, quem quiser conhecer inclusive o nosso espaço aqui de reflexão e devaneios, a gente está sempre aqui às quartas-feiras, às 19h30, ou 7h30 da noite. Boa noite para o Psy Johnny. Olha o Psy Johnny aqui novamente. Olá, tudo bom? E já o pessoal chegando agora também. E hoje, pessoal, hoje vai ser uma live bem devaneios mesmo. Mas eu preciso fazer primeiro uma introdução de algumas coisas. Inclusive lembrando, que além da parceria que nós temos aqui com o SEI de Campinas... deixa eu só fazer uma coisa. Esqueci do microfone aqui perto. Além da parceria que nós temos com o SEI de Campinas, a gente tem uma parceria com a editora Vozes. Boa noite para a Joana, que está chegando aqui conosco também. Boa noite, Joana. E a Vozes, ela está agora numa semana pré-Black Friday, e agora tem cupom de desconto, tem cupom de 35%, eu acho que tem de 40% de desconto também. E tem as novidades da editora Vozes. Uma novidade que eu achei bem interessante, que inclusive até fiquei dando uma olhada, não tive tempo de ver a fundo os livros, mas um lançamento da Vozes bastante interessante, principalmente também para quem está acompanhando os nossos devaneios de domingo, é este livro aqui, chamado O Mistério da Relação Humana, a Alquimia e a Transformação do Si Mesmo. Olha que interessante aqui. Olha, a capa dele, inclusive, é linda. Aqui, o livro, ele trabalha em relação a uma metáfora. Ele pega a alquimia e utiliza como uma metáfora e vai fazendo este olhar sobre sujeito, indivíduo e objeto, essa correlação que acontece dentro da alquimia e que acontece também nas relações humanas. Então é um livro bem interessante aqui, eu dei uma pequena olhada nele, tem várias referências bem interessantes, inclusive o Karl Jaspers é uma das referências que ele utiliza aqui. Então eu acho que é um livro bastante, para quem quiser se aprofundar no tema, é um livro que é um lançamento da Vozes. Aqui eu não sei se é o autor ou a autora, tá? Então não vou conseguir colocar o pronome corretamente do Nathan Schwartz-Salant. Eu não sei se é um autor ou uma autora. Deixa eu ver se é que eu consigo. É um autor. Aqui eu acabei de achar, é um autor. E então tem este lançamento aqui da Vozes. E também agora, a partir deste devaneios, que é o nosso devaneio 51, nós começaremos um novo sorteio. Nós fizemos alguns episódios passados, nós pegamos alguns nomes e sorteamos uma camiseta da Tomier em homenagem às lives que nós fizemos de Utsumaki, do Junji Ito. E nós estamos agora e vamos começar a fazer o novo sorteio deste livro aqui, o Fronteiras, do Gustavo Barcelos. Este livro aqui é o meu, ele está grifado já e tudo mais, mas eu tenho um exemplar novinho a ser sorteado, ele não tem nenhuma mácula em relação a isso, e esse exemplar será o sorteado. E bom, como é que vai funcionar esse sorteio? Vou falar agora no início da live e relembrar também no final. O sorteio vai funcionar mais ou menos parecido como foi no primeiro. Eu vou aqui vendo alguns nomes, a participação de algumas pessoas aqui dentro das lives, ao vivo aqui no Instagram, e através destes nomes eu vou colhendo eles, eu vou deixar anotados, e a partir de quando eu tiver aí uma reunião de
uns 10 nomes, 12 nomes, a gente fará um sorteio e veremos quem será o ganhador ou a ganhadora deste livro aqui, Fronteiras. Então, para homenagearmos esse sorteio, digamos assim, eu tive uma ideia. E aí eu queria conversar essa ideia com vocês que estão ao vivo. E a ideia, em que inclusive, por que eu tive essa ideia? Antes mesmo de eu começar, porque ela também é importante. Nós estamos hoje dentro de um feriado. Deixa eu dar só uma boa noite, pessoal. Tem um monte de gente dando boa noite, eu não estou enxergando. Boa noite para a Enila, que chegou aqui conosco. Deixa eu ver mais quem chegou. Chegou o Vitor. Boa noite, Vitor. Tudo bom? Também chegou a Elaine Henrique Manso. Olá, Elaine, tudo jóia? Então, o pessoal que está chegando agora, estou dando aqui as coordenadas que vai ter um sorteio, tá? Então, para quem for participando das lives, eu vou lembrar, inclusive, no final. E para, então, a gente homenagear o nosso sorteio, né? Vamos ver mais para frente como vai ser. Eu pensei aqui em discutirmos, em fazermos um devaneios mesmo, no molde antigo que era dos devaneios quando eles eram feitos na pandemia. E como é que era esse molde antigo? No molde antigo, eu geralmente não vinha com um tema pronto. Hoje eu venho. Hoje geralmente eu pego um tema, coloco. No antigo eu não vinha com um tema pronto. Aí perguntava para o pessoal da live, e aí pessoal, que tema que vocês querem falar hoje e tudo mais, e aí vinham algumas sugestões. A sugestão que mais aflorava ali o interesse era o tema que era o sorteado, era o escolhido para ser trabalhado. Então, nós vamos fazer algo parecido. Como hoje nós estamos no feriado da Consciência Negra, hoje, dia 20 de novembro, nós estamos falando, inclusive, do feriado que nos tem um marco, né? Que pode ser qualquer tema, mais ou menos, Johnny, já vou chegar lá, você vai ver. Vai ser um mais ou menos. Mas como nós estamos no feriado da Consciência Negra, nós temos um marco que, inclusive, ele é uma possibilidade de uma travessia, de uma conversa, de um diálogo em relação até as próprias fronteiras sociais que a gente foi, como sociedade, criando ao longo da nossa história. Então, pensando numa possibilidade de conversarmos com essas fronteiras, eu pensei em trazer uma leitura do Fronteiras do Barcelos. Selecionaria, então, um tema aqui do livro e, através deste tema, nós iríamos ler e devanear juntos e trazer ali qual seria. Então, é um tema, digamos assim, mais fechado, porque vai ser do livro, mas a gente vai tentar escolher juntos um tema que nos agrade, né, que nos coloque aqui. E eu acho bem interessante, eu separei algumas... Quer ver? É que esse aqui é uma página bem grande. Esse aqui eu não sei se vai dar para usar, porque ele é bem grande. Mas tem alguns temas muito bacanas aqui. Eu vou trazer para vocês alguns subcapítulos deste livro. E eu vou selecionar aqui uns 5 para a gente aqui escolher um desses 5 para a gente ler. E aí, dessa leitura, a gente vai devaneando. Então, a gente pode falar sobre abrigos, é um subcapítulo que tem aqui. O Deus das Fronteiras. Podemos falar sobre intimidade, terceiro. Podemos falar sobre ganhar não é tudo, o quarto. E da fátria à filia, que seria o quinto. Eu vou repetir, então, os subcapítulos do livro. O sobre abrigos, o Deus das Fronteiras, intimidade. Não, pera, deixa eu voltar.
Tem um outro aqui que ele é bem interessante em relação a alguma coisa. Eu vou ter que voltar um pouquinho. Peraí, a Nina está votando em intimidade, então temos um voto na intimidade. Eu vou manter a intimidade, mas eu vou trocar um. Você vai entender o porquê. Eu vou tirar da fátria a filia e eu vou tirar. Eu vou repetir, ó. Sobre abrigos, o Deus das fronteiras, transposições, intimidade e ganhar não é tudo. São esses os 5. Agora dá para votar. Vou repetir só para o voto. Podem continuar votando aí, tá, pessoal? Já vou eleger aqui e ver qual que ganhou. De novo os temas. Sobre abrigo, o Deus das fronteiras, transposições, intimidade e ganhar não é tudo. Né? Então aqui já temos alguns votos acontecendo. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como que está a votação? O devaneio de moda antiga aqui. Deixa eu ver. Intimidade. Quantos que votaram na intimidade? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Deixa eu ver. 4, 5. 5 votos na intimidade. Eu acho que o intimidade é o que está ganhando aqui. Deixa eu ver os outros votos. Deixa eu ver aqui. Ganhar não é tudo. 1 voto, 2 votos, 3 votos. Tá 5-3 por enquanto. Então deixa eu ver novamente. Se alguém puder, ganhar não é tudo 4. Então tá 5-4. Então a disputa tá acirrada. Eu vou repetir porque tem pessoas entrando para repetir. Então, porque tá bem acirrada a disputa aqui, ó. Pessoal, a gente está fazendo aqui um sorteio de qual vai ser o nosso tema de hoje para ser lido e ser devaneado. O tema seria sobre abrigos, o Deus das fronteiras, transposições, intimidade e ganhar não é tudo. São os 5 temas aqui. Então, deixa eu ver. Tá 5-4. Deixa eu ver se tem outro tema que foi votado. Intimidade. Deixa eu ver. Não, deixa. Abrigo. A Denise está votando no abrigo. O abrigo foi retirado. Não, o abrigo não foi retirado, não. O abrigo foi um dos primeiros, né? É o primeiro tema. Então tem um voto para abrigo, tem um voto para transposições. Deixa eu ver se tem mais votos. Tem gente votando dupla aqui, ó. A Nina, você já votou. Intimidade tem 6 votos. Oh, meu Deus, eu cliquei errado aqui. A Nina tá roubando na votação aqui. Tá 6-4. Bom, se não tiver mais votos, então iremos... tem mais um voto, 7 votos. Então vamos de intimidade. Vamos entrar no íntimo das coisas, então. Então, pessoal, lembrando que a leitura será deste livro aqui, que está já em sorteio aqui na página. Vamos ver lá aqui. Então, vamos ler um capítulo deste nosso livro que está já em sorteio. Deixa eu ver onde está a página de intimidade. A intimidade é um pequeno subcapítulo, tem 3 páginas, então tem bastante coisa para a gente falar. Então, a gente Johnny ganhou a intimidade. Ganhar não é tudo, realmente ganhar não foi tudo mesmo. Mas vamos falar sobre intimidades. Deixa eu ver, página 61 do livro. Deixa eu abrir aqui. Então, eu vou fazer a segunda explicação de como vai funcionar. O intimidade ele é bem pequenininho mesmo. Bem pequenininho. Interessante. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou ler, pessoal, já que a gente vai entrar no intimidades, como ele é bem pequenininho, e ele tem notas de rodapé bem grandes, eu vou ler um antes dele para introduzi-lo, porque aqui tem umas notas de rodapé enormes, que basicamente comem o texto quase inteiro. E as notas de rodapé eu não vou ler, tá? Deixa eu só ver aqui. Não vou ler, não
vou deixá-las de lado, porque elas são complementos de autores, né? Quem são os autores que estão sendo utilizados. Então, uma curiosidade, a intimidade está dentro de um capítulo chamado, deixa eu ver se é o Gavetas, é isso mesmo, chamado Gavetas, que, se não me engano, esse capítulo ele tinha uma parte dele, um ensaio dele, no site do Barcelos. Eu acho que ele está ampliado aqui. Então, são textos que foram ampliados, com certeza. Então, vamos entrar na intimidade. Entrar na intimidade, e meu livro, ele está rasgado por quê? Ele está rasgado. Ele já veio com um negocinho rasgado aqui. Mas não tem problema, não atrapalha em nada a leitura. Bom, então vamos entrar na intimidade. Vamos começar por dentro. Hoje será uma live que começaremos por dentro. Então deixa eu só explicar, pessoal, como é que eu vou fazer. Eu vou fazer estilo devaneios mesmo. Eu vou lendo. Conforme a leitura, eu posso parar no meio da leitura, fazer algum comentário, ou eu vou seguir a leitura e quando ela for inspirando ou quando ela for terminando alguma coisa, a gente vai fazendo alguns comentários juntos aqui. Então vamos entrar nas gavetas, vamos entrar nessa metáfora, lembrando que todas essas palavras, que todos esses lugares que o livro oferece são principalmente metáforas. Não apenas, mas principalmente metáforas. Então, a gente vai começar na página 59 para entrar na intimidade. Dentro. A gaveta, toda imagem gaveta, lança-nos no dinamismo psíquico expresso pela palavra dentro e pela dialética de continente e conteúdo. Ambos tão importantes para a psicologia profunda. Os continentes nos apresentam as tecnologias do duro ou fixo, enquanto o conteúdo geralmente nos envolve com as realidades moles ou fluidas. Assim, fluindo e fixando e fluindo, continente e conteúdo se pertencem e formulam para nós, em nossas vidas, o constante solve et coagula alquímico. O que é interessante aqui, então, que o Barcelos está colocando, que ele está aqui, deixa eu só arrumar minha lapiseira, aí voltou. O que ele está dizendo aqui é que ele está apresentando o quê? Ele está apresentando a qualidade daquilo que em nós toma uma forma fixa e aquilo que em nós tem uma forma mais maleável, mais mole, nesse caso. Claro, aqui ele está utilizando-se de qualitativos. Isso eu acho muito importante, porque esses dias, inclusive, uma pessoa veio me perguntar, na verdade não uma, tiveram algumas pessoas que me vieram falar sobre isso. Por quê? Teve uma live que, inclusive, nós comentamos sobre arquétipos. A gente foi falar um pouco de arquétipos. E hoje, a noção que se tem, inclusive por utilizações em empresas ou em desempenhos, essas palavras que elas rumam a um progresso, elas visam um tipo de progresso, e esse progresso, ele é um progresso que tem um sentido mais materialista. O que acaba acontecendo? A noção de arquétipo não é uma noção qualitativa, é uma noção substantiva, uma noção quase que estrutural. Como se eu estivesse dizendo, olha, você está vivendo um arquétipo do... Você bem agora... Você está vivendo o arquétipo do pobre. Você não pode viver o arquétipo do pobre, você tem que viver o arquétipo do empresário, você tem que viver o arquétipo do imperador, do rei, e por aí vai. Da Cleópatra, daí estava na moda um dia. Só que essa noção que se tem de arquétipo, ela não tem nada de qualitativo. Ela, na verdade, está colocando
como se você estivesse vivendo um tipo de personagem, que esse personagem é quase que real, é quase que literal, e que na verdade ele é o que deve estar atrapalhando para você acessar um outro personagem. Então tem uma noção opositória. Tem uma noção de que isso é o que está atrapalhando você de viver isso aqui. O que acaba acontecendo? Como nós estamos falando de atributos que não são, que na verdade são psicológicos e não são palpáveis, em sua maioria, e quando são palpáveis escapam, essas qualidades, elas passam a ser consideradas e elas passam a ser, digamos, atribuídas que, se isso não vale, se isso não atribui nada à vida, deve ser retirado, deve ser deslocado. Isso alimenta uma certa paranoia em relação aos nossos sonhos. Porque se nós entendemos que os sonhos eles têm uma característica autônoma, e o que eu estou colocando os sonhos aqui não é só atividade de sono REM, nada do tipo, mas é um tipo de olhar que atravessa as coisas, inclusive ela vê as coisas de dentro, os sonhos, digamos assim, eles são o atributo de conteúdos, já que nós estamos falando sobre questões que estão dentro, eles passam a ser considerados coisas que vão acontecer mesmo, literais, fixos. E isso se torna um problema psíquico. Porque quando eu acho que eu sonhar que eu tenho um acidente de carro, vai acontecer um acidente de carro mesmo, aquele atributo psicológico para de conversar psicologicamente comigo. Não que não vá acontecer, não é nesse sentido, mas ele não é tomado como um psicológico. Esse é um grande fator. Tudo aquilo que não tem a sua característica psicológica preservada passa a se tornar algo persecutório. É um erro de caminho quase. Que é o que o paranous, que é o paranoia, nos indica. E aqui o Barcelos está colocando que o que está dentro é uma realidade mole. Ou seja, é uma realidade que o tempo todo ela não está num estado que é permanente. É nesse sentido. É uma impermanência mesmo dentro de um continente. É como se fosse uma água. Ela está ali o tempo todo sambando. Ela não está parada simplesmente. A água mole, aí no caso, né? Não estou falando de gelo. Mas ele continua aqui. Os feixes de analogias das gavetas como interioridade, como a dimensão do dentro, são bem definidas. Cada um tem o seu valor psicológico. É possível percebê-los bem. Num deles, a gaveta é análoga ao vaso, à panela, ao cofre, ao caixão, à bolsa, à sacola, ao pote, à tigela, à toca. É quando a gaveta é gesto que fecha e guarda. E isso para preservar ou esconder, para manter ou esquecer, para maturar ou apodrecer. São analogias de valor feminino. Estão ligadas, em última instância, ao ventre e seus símbolos. É a gaveta da alma. Gaveta como metáfora da alma, fechada, vagarosa, profunda. A gaveta da alma guarda e, porque guarda, aprofunda. Guardar é aprofundar. Então temos gavetas bem fechadas. Outro feixe de analogias, este de valor masculino, leva-nos à caixa, ao envelope, ao arquivo, ao armazém, à prateleira, ao fichário, às pastas, aos verbetes. Eles também guardam, mas de outra forma, pois, mais do que guardam, organizam, categorizam, catalogam, ordenam. É a gaveta que serve ao espírito, que autovaloriza seu sentido de utensílio, de logos, de logística, ou seja, onde as coisas estão
para que tenhamos acesso lógico a elas, para que as possamos compreender. Guardar é compreender. Então temos gavetas bem abertas. A fisiologia da gaveta, a gaveta em sua cosmicidade, é um mundo. O mundo é uma imensa gaveta. A gaveta é um sonho de mundo. Nas gavetas podemos perceber uma espécie perfeita da correspondência micro-macrocosmo, com que trabalhava o alquimista. Gavetas, o mundo das coisas. Então é para cá que nós vemos. Nós estamos aqui enxergando qualidades distintas, lugares diferentes da mesma coisa. Aqui, todas essas imagens, olha que interessante, todas essas imagens são gavetas, todas essas imagens remetem a coisas de dentro. Mas o destino delas, o para quê delas, a prospecção delas é diferente. Quando algo, aqui ele está dizendo, quando algo tem uma imagem ali de uma retorta, de um vaso, de algo que ele precisa, por algum motivo, naquele instante, se manter inacessível ou até mesmo aprofundado, guardado, fechado, isso tem ali talvez um acontecimento, tem um acontecimento gestando aquilo, por isso a metáfora do ventre. Tem outras coisas que são guardadas para serem enviadas, então ele vai utilizando a metáfora da carta, do envelope, do fichário, porque aquilo ali ajuda a compreender de alguma forma. Aqui ele coloca uma coisa bastante interessante aqui. O acesso, a acessibilidade às imagens. Aqui eu vou dar uma parada porque agora nós vamos entrar na intimidade. E tem comentários. Tem vários comentários e eu vou lê-los, senão eu vou perdê-los. Deixa eu subir. Deixa eu ver se tem algum aqui em cima. Não. É aqui embaixo, peraí. Está tremendo. Aqui. Enila. Continente e conteúdo. Malemolência que dança dentro do que é rígido. Sem a firmeza do vaso, o líquido precioso escapa. Vaso oco, vaso sem telos. É excelente imagem, viu, Enila? Exatamente esse é um ponto. Tem algumas imagens, ou tem até talvez um conjunto de imagens, que também, se a gente for imaginar, se a gente for dar a consideração de que as imagens são autônomas, nós podemos chegar no ponto que o Hillman mesmo teve a sacada de uma das colocações que ele tem, que é um sonho que nós não lembramos, é um sonho que provavelmente ele não quer ser lembrado. Nesse sentido, o sonho é como se ele estivesse dizendo: bom, isso daqui não é para o seu cotidiano. Pelo menos não agora. Isso daqui não é para você ter consciência plena e absoluta disso. Isso talvez seja momento para você viver mais por dentro. Talvez seja você sendo a necessidade da própria imagem de viver em um lugar dentro que possa ser esquecido. Olha que interessante. Que nós podemos ter imagens que elas podem ser esquecidas, elas podem ser lembradas a hora que elas quiserem. Ou a hora que lhes fizerem sentido, não que me faz sentido. Há uma diferença de percurso em relação a isso. É como se a vontade destas imagens estivesse dizendo o tempo todo quais são as suas características, o que elas são, para onde elas estão indo, porque elas precisam estar indo para lá de alguma forma. Uma metamorfose ambulante, como disse o Vitor aqui. E tem mais comentários da Nina. Olha, um comentário bem interessante da Nina. Há muitos anos atrás, uma paciente chegou em sua primeira sessão dizendo que tinha coisas que ela deixou numa gaveta.
ali, quietinho, escondido, e perguntava se ela tinha que abrir. Ou talvez, né, Nina, agora devaneando em relação a essa imagem, talvez esses próprios conteúdos que ela colocou na gaveta, são conteúdos que foram percebidos que eles precisam ser fechados. Olha que interessante isso. Nós colocamos nas gavetas coisas que até então elas pareciam banais, usuais, mas quando elas estão dentro de uma gaveta, elas tomam uma outra seriedade. Elas tomam uma outra característica. Opa, isso daqui não é para qualquer um, para qualquer momento, para toda hora ser visto. Isso precisa ser guardado. Se isso não for guardado, parece que alguma coisa viola esta imagem. Mais do que a minha vontade, mas viola o próprio desejo da imagem. Interessante isso. A possibilidade de deixar com que algumas coisas permaneçam dentro. É uma fala bem interessante essa, Nina. Deixa eu ver se tem mais comentários. Não. Bom, continuando, então nós estamos agora, vamos rumar para a intimidade. Vamos entrar na intimidade. E a intimidade aqui o Barcelos vai dizer o seguinte: para descobrir a vertigem das gavetas, na noite profunda das gavetas, é preciso antes compreender inteiramente que a gaveta é um espaço de intimidade, pois é onde vai parar o que é íntimo. Aí nós estamos dando outro salto. Aqui ele está dizendo o quê? Que até então o que é colocado, o que não diria vivenciado, mas o que é intimizado, é colocado dentro de uma gaveta, foi percebido que aquele conteúdo precisa de intimidade. Quem lhe dá intimidade é uma gaveta. E claro, gaveta como uma metáfora, pode ser um caixão. Um caixão como a possibilidade de uma intimidade para permanecer morta ou ficar morta. Um vaso, uma intimidade que está ali, mas não é vista, não é corriqueiramente vista o que está ali dentro. Ou mesmo uma gaveta, uma coisa para ser aberta e fechada aberta por alguns instantes e depois novamente fechada. Vamos ver, vamos entrar nas gavetas. O que é íntimo para nas gavetas. Nas gavetas temos a parada das intimidades. Lá, a imaginação percebe o que é íntimo. Mas, o que é realmente o íntimo? Qual a natureza da intimidade? Aqui ele tem, inclusive, então, uma curiosidade, eu não vou ler. Deixa eu ver se cabe ler. Acho que cabe ler. É que os outros não precisam. Os outros não vão precisar, aqui são mais apresentações. Mas tem uma nota de rodapé interessante aqui. A nota 40. Aqui é a nota 47, quando ele se pergunta qual a natureza da intimidade. Aí ele vai falar de Gaston Bachelard. E vai dizer o seguinte: Gaston Bachelard ou do Hillman? Ou de outro cara que cita o Bachelard? Acho que é um cara que cita o Bachelard. Você acha que é o Norman? Deve ser. Aqui vai ter uma nota interessante aqui que ele vai dizer: Gaston Bachelard escreveu toda a sua cartilha sobre a intimidade, a poética do espaço, sem nunca mencionar o espaço entre as pessoas. Antes de conceber a intimidade entre seres humanos, o fenomenólogo explora o mundo perdido das coisas que constituem o espaço íntimo. A intimidade simplesmente torna disponível aquilo que é íntimo. Olha que interessante isso.
uma habilidade com espaços íntimos é uma habitação capaz de sonhar. Ela tem acessos ao que é interior, que convidam a criar ideias sobre o que acontece abaixo da superfície. Tal casa está viva. Ela irradia uma história, tem seu próprio eros, junta imagens em si mesma e cria uma realidade a partir daquilo que lhe foi dado. Adentrar tal espaço, quando ele combina com suas necessidades de interioridade, é uma experiência de agradável sedução. Bem interessante aqui, como aqui ele vai colocando uma necessidade, um eros por intimidade. E aqui ele vai colocando até um pouco de Bachelard. E ele vai continuar. E é justamente a partir desta compreensão que um estudo apurado das imagens de gaveta passa a interessar a psicologia profunda e a psicoterapia analítica. Pois não é à investigação da intimidade e ao conhecimento da vida secreta que elas estão principalmente dedicadas? Podemos então falar sempre à maneira de Bachelard e Jung, num complexo de gavetas, com uma coleção de imagens, memórias e ideias no núcleo de nossas experiências de intimidade. Aqui, né, pessoal, quando ele coloca complexo, ele coloca como algo que um repertório de imagens, né? O que é complexo? Aqui, vamos tentar esmiuçar algumas coisas. Complexo é um repertório de imagens que, de alguma maneira, a forma como elas se apresentam, o seu conteúdo corresponde a um conteúdo arquetípico, ou seja, há algo que é que agrega um repertório de imagens pessoais, um repertório de imagens ali de vivências e tudo mais, mas ela agrega a uma experiência mais profunda. O arquetípico, ele tem relação com o mais profundo, ou seja, a experiência que eu tive, vamos colocar uma coisa mais esmiuçável, uma experiência que eu tive com a minha mãe não é uma experiência única de mãe. É uma das experiências de mães possíveis que eu tive. Só que quando esta experiência fica muito energizada, ela traz um complexo. O problema do complexo é quando ele fica unilateral ou monocentrado. Ou seja, eu só estou olhando para aquele fator através daquele sujeito, daquela imagem ou daquela forma de ser. Enquanto outras, ao mesmo tempo, estão sendo possibilitadas de serem vivenciadas, mas não estão com a mesma energia, apesar delas estarem correspondendo-se, trocando-se, conversando-se, mas que por algum motivo, e a gente talvez até entenda os motivos, tem uma imagem que se sobressai e não permite com que essas outras se conversem. Ou seja, pode ser que eu tenha ali uma tia da escola que teve atitudes maternas muito memoráveis, muito acolhedoras, mas esta tia da escola é minimizada por esta outra mãe que eu tive, porque a tia da escola foi temporária, tal. Coloca ali como se fossem subcategorias de algo maior, quando na verdade todas essas experiências são equivalentes. E é dentro de uma psicoterapia que se percebe isso. É quando, por exemplo, esta tia da escola pode ser íntima, que ela ganha profundidade. Enquanto ela só for uma experiência usual, ou que todo mundo teve esse mesmo carinho dessa tia, ela não está íntima. O que o Barcelos está trazendo em relação à gaveta é tornar algumas imagens íntimas, faz com que ela converse com outras coisas que são íntimas, que têm a correlação. Então estamos fazendo o quê? Não uma divisão
são coisas que são espirituais, são coisas que são de alma. Não, elas são correspondentes, elas acontecem concomitantes. Isso é uma coisa muito interessante de se ter nos olhos para conseguirmos enxergar essas qualidades arquetípicas ou qualidades profundas nas coisas. E ele continua: criar intimidade é uma potência da alma. Ou melhor, é uma das potências da alma. Na gaveta, em sua metáfora, começa e termina a análise da intimidade, a gaveta e seus mitos. Uma mitologia das gavetas começa quando podemos utilizar sua imagem para uma compreensão íntima, uma compreensão da vida íntima. A gaveta, então, é como o mito. Uma pausa que eu vou espirrar. Pronto. Desculpa, pessoal. Mas ainda tô com alguns resquícios da alergiazinha que eu tava no domingo. Voltando aqui. Aqui, eu vou reler essa parte. Uma mitologia das gavetas... Não, já que eu já não tinha lido, então tá certo. Uma mitologia das gavetas começa quando podemos utilizar sua imagem para uma compreensão íntima. Uma compreensão íntima da vida íntima. Sim, eu tinha lido já. A gaveta é então como o mito. O poder mítico das gavetas é que elas dão conta de uma narrativa sobre o aberto e o fechado. Abrimos e fechamos gavetas. Nisso, como o mito, elas alimentam a imaginação, pois criam histórias. Para compreender as gavetas como a imagem mais potente da intimidade, é preciso perceber principalmente duas repartições simbólicas. Por um lado, incidem sobre as gavetas as dominantes... Espera aí que eu perdi um pouco aqui. Estava dando uma olhada nos comentários. Aqui. Sobre as dominantes inconscientes de acolhimento, aconchego, aninhamento. É a rota simbólica que desemboca no ventre. É a intimidade como conforto, guarita. Por outro lado, incidem nelas também as dominantes de repouso, refúgio, reparo. Rota que dá no vaso. É a intimidade como retiro, restauro. Quando algo entra numa gaveta, sente tudo isso. Estas são chaves imaginais da gaveta. A gaveta, ora é uma imagem estendida do ventre, ora uma imagem estendida do vaso. Esses feixes de imagens íntimas alinham as gavetas às profundidades telúricas, ao túmulo, à noite, às trevas, à mãe, a mãe terrível, ao cárcere, à cabana isolada na floresta noturna. Assim, o trajeto psicológico do imaginário, da intimidade, retorna à gaveta, à caverna. A caverna ao ventre, o ventre à mãe. E o que há de mais íntimo em nós do que nossa mãe, nossa origem? Aqui, inclusive, né, só um outro parênteses, aqui ele sai um pouco dessa visão de mãe como sendo a pessoa que me pariu, literalmente. Aqui ele vai colocando a mãe como esta psicológica, como aquilo que deu origem a alguma coisa. O original. E que o original, né, o que dá origem a alguma coisa, não necessariamente é o que define a coisa. O que deve definir a coisa é mais para onde ela vai do que para onde de onde ela surgiu. Essa é uma outra visão que, inclusive, o Hillman, ele bebe do próprio Jung, que é essa visão, deixa eu lembrar o nome dela, eles me fogem, que tem a visão... Fugiu o nome dela, me foge às vezes esse nome, que eu vou lembrar.
Preditiva. Voltou. Eu tive que abrir uma gaveta aqui para lembrar dela. É a questão preditiva das imagens. O que é preditivo? O preditivo é se eu nasci se a minha origem de pensar as coisas, de imaginar as coisas, vem de uma família tal, vem de uma mãe assim, assim, assado, até pensando literalmente, para onde o meu imaginário se destina, onde ele ruma, onde ele quer ir, diz mais do que da onde eu vim. Então, a questão é para onde o meu imaginário está indo. Porque aí ele está retornando à sua própria origem. Não mais a origem que eu fui ensinado, que eu fui educado, mas a sua própria. Então, este ventre, né, essa volta ao ventre, não é uma volta ao ventre literal, voltar ao ventre na mesma mãe, papapá, pipi. Não, é a volta ao ventre da imagem. Esta imagem é minha e ela precisa voltar ao seu lugar original para ela reconhecer o seu lar. Talvez o meu próprio lar que eu nasci seja um lugar estranho a mim. Uma imagem que nós podemos pensar sobre isso, patinho feio. O patinho feio é um retorno à gaveta original dele. Ele nunca foi pato. Ele sempre foi ganso. Mas onde ele nasceu entregou-lhe uma imaginação de pato. Você tem que imaginar as coisas como pato. Mas a potência do patinho feio não deixava ele entender que ele era um pato. Ele era outra coisa, então ele se sentia deslocado, ele se sentia estranho, dentro da própria família a qual ele nasceu. Então ele sai e uma hora ele vai perceber, né, tem um momento bonito da história do patinho feio lá, que ele se olha e ele vê que ele não é pato. Fala, não, ele se reconhece num outro diferente. Nossa, esse outro é tão bonito, tem um pescoço tão elegante e tal. Mas ele fala, você é assim também. É quando ele se apaixona, onde tem o Eros. Então, essa história dessa origem é onde o patinho feio vai, que ele devolve a sua origem de onde ele é. Ele é ganso. Ele é ganso, desculpa. Ele é cisne. Essa é uma história bastante interessante para a gente também imaginar gavetas. Tá? E agora eu vou fazer a pausa, porque nós estamos aqui quase terminando aqui a nossa leitura e temos comentários. Deixa eu ler os comentários. Deixa eu ver aqui. Aqui a Enila. Não há intimidade mais íntima do que a que temos com a nossa própria alma. Sim, é o que nós estamos falando agora, Enila. É essa questão de voltar às origens da psique. Não as minhas origens da minha história pessoal, da história da onde eu vim e tudo mais. Claro, isso é importante, sim. Pois aí eu reconheço, até mesmo se a gente for pensar na história do patinho feio, que não é patinho, ele é cisne, é o reconhecer quem eu não sou. Entrar na imaginação de um outro que eu não sou, para que inclusive eu perceba que, isso da onde eu vim, talvez não me faça sentido. Talvez não me faça sentido algum ser como os meus pais. Percebe? Olha que sacada fantástica. O Patinho Feio é uma das histórias infantis que eu mais aprecio. Eu amo essa história. Por que será? Então vale a pena a gente olhar para essas imagens, esse arcabouço de imagens que nos entregam, que as nossas gavetas, elas nos chamam. Elas são esse efeito preditivo. Eu falei, preditivo não é uma boa palavra, mas é quase como se fosse, porque já está dentro da própria imagem, é um preditivo, sim. Certo? É isso mesmo. Mas a Enila estava dizendo aqui, no entanto, quantas vezes vivenciamos essa experiência como uma atitude hostil para o seu conteúdo? Sim, pode ser que exatamente a tentativa de adequação do patinho feio à família de pato seja algo extremamente hostil a ele. Porque ele vai ter que ali reduzir o tempo todo o tamanho do pescoço dele, agir de uma maneira que não é a dele próprio. Então sim, é bem por aí. Eu estou usando o patinho feio como uma metáfora aqui também. Deixa eu ver, tem mais comentários. A Joana.
A intimidade é o lugar onde se encontra repouso, onde a liberdade não se perde na entrega. Um abrigo onde se pode ser inteiro, sem vestes, onde o olhar não julga, mas acolhe a alma. Sim, é um lugar fechado por conta disso. Um lugar fechado, nesse sentido que ele está dizendo, é um lugar de acolher, é um lugar onde a consciência habitual, se ela entra, ela pode causar danos. Se ela entra, ela pode atrapalhar exatamente a alma, a imaginação. Aquilo que é necessário acontecer sem tanto aparecimento dessa consciência, que ela pode atrapalhar mesmo. Quantos e quantos sonhos não são ditos ou até mesmo esquecidos, digamos assim, mas onde a consciência habitual está num lugar onde ela precisa de um item e quando ela está nesse lugar, ela é extremamente hostil. Um sonho que uma vez eu escutei que nunca me saiu mais da memória. Alguém que precisava ir à farmácia, tinha a receita, estava na fila de espera, mas a atendente da farmácia não o atendia, não o chamava sempre outras pessoas. O sonhador, o ego onírico, ficava extremamente enfurecido. Mas estou na fila, eu quero a minha vez. O que ele começa a fazer é tentar pegar com que outra pessoa consiga para ele. Então ele dá a receita da farmácia para outra pessoa que estava na fila. E nesse momento que essa pessoa consegue, ele pega um diferente, um estranho, que ele pede o favor na fila, ele chega berrando, esbaforido para a atendente da farmácia e diz: "Ah, tá vendo como você é uma..." Tem um palavrão aí no meio, mas eu não vou falar ele. "Indigna, como você é uma malevolente, você não me atende. Por que os outros você atende e não atende?" Ele fica sem o remédio. Interessante isso, né? Olha só que coisa. Mas fica aí a metáfora e a imagem. Não vou interpretar nada. Aqui o Vitor. Fazer um poema é lançar esta perspectiva. No poema, como por exemplo um poema sobre mãe, trazemos de nossas gavetas todas as mães psicológicas. Sim, o poema lembra mães que nós talvez cotidianamente não lembramos. Talvez o poema enxergue muito mais. Que é essa mitopoese que tem a psique. Ela enxerga a poesia nas coisas, porque sem poesia a gente fica sempre com mais do mesmo. Por isso que esta é uma psicologia que se interessa por uma visão poética. Porque a visão poética quebra o mais do mesmo. Senão fica aquela chatice, aquele blá 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 todo, que vai parar no mesmo lugar. Ótimo, Vitor. Aqui a Enila. Olha o amor operando o movimento entre as gavetas. É o Eros aqui. É o Eros que movimenta, que dá essa... que atravessa, né? O Eros é esse atravessamento também. A Tatiana. E dependendo dessas experiências, essas gavetas podem estar mais ou menos cheias, entre aspas, em fácil acesso ou não. Eu não sei nem se depende da experiência, viu, Tatiana? Ou da... não sei nem se é uma questão de dependência, tá? Eu vou tentar ir um pouquinho mais para trás. Talvez a posição, a maneira qual o nosso ego lida com estes conteúdos, digamos assim, torne algumas coisas mais inacessíveis, outras mais acessíveis. Só que isso acontece com todo tipo de consciência. Tem consciências que tornam acessível mais algumas coisas e outras não. Tem consciências que tornam mais acessíveis, por exemplo, o imaginário, sei lá, de uma agressividade e tudo mais, e outras coisas mais inacessíveis. Então, eu acho que a questão ali é a porosidade, a abertura que a nossa consciência dá. Mas sempre uma consciência aberta é uma consciência que também fecha outras. Então, essa possibilidade de transitar
é o que é interessante, porque o que nos faz transitar, o que nos tira do nosso senso comum é o outro, é o diferente. E o outro é, em suma, um atributo erótico também, porque ele sempre me atravessa. Ele encontra o acesso dele, não o meu acesso. Ele entra onde eu não quero que ele entre, muitas vezes. Por isso que ele bagunça. Aqui, deixa eu ver. Aqui, quem está comentando? A Gina Carla Martins. O pato está vivendo a síndrome do hóspede. Aqui é o patinho feio, né? Você está comentando. Se ele continua na família, sim. Pode ser. Mas o que é interessante no patinho feio como mito é que ele não suporta ficar lá. Ele pode até ficar, mas ele não... Ele tem um momento que ele rompe com seus irmãos. Ele não os reconhece, ele começa a ficar irreconhecível para si mesmo e para os demais. Eu acho que esse é um ponto interessante, que aí a gente pode também enxergar as nossas próprias síndromes, digamos assim, como pontos em que alguma coisa muito íntima está acontecendo comigo. Alguma descoberta íntima está acontecendo. É um ponto interessante para a gente refletir. Deixa eu ver se tem comentários. Ainda não. Mas estamos chegando ao fim da live e vou terminar a leitura aqui. Está bem devaneios, eu gosto desse jeito. Assim, o trajeto psicológico do imaginário da intimidade retorna à gaveta à caverna. A caverna ao ventre, o ventre à mãe. O que há de mais íntimo em nós do que nossa mãe, nossa origem? Tinha parado aqui. O analista da intimidade fará esse percurso que ele entende como uma descida, pois a intimidade é quase sempre sentida como uma descida, um aprofundamento, um mergulho ou uma queda. A intimidade, toda a intimidade é vertiginosa, vai ao fundo, quer o fundo, é abismo, é segredo e mistério. Sentida como o destino dos segredos mais íntimos, a gaveta nos apresenta a vertigem do íntimo, ou ao íntimo como vertigem, o que faz desse um tema também borgiano. Gavetas dentro de gavetas dentro de gavetas, como acontece também com prateleiras, bibliotecas, catálogos, listas, labirintos, enciclopédias. Hoje em dia não tem mais enciclopédia, né? Hoje em dia tem outras coisas. Tem chat GPT. Eu poderia colocar até um livro, né? Esse livro tem cheio de gavetas também. A metáfora das gavetas é, primariamente, a metáfora das camadas de sentido. Olha que interessante isso. Então aqui ele está dizendo, olha, que está nos envolvendo no aprofundamento das gavetas. Quando nós nos tornamos íntimos de um livro, nós percebemos que ele tem partes próprias, subcapítulos. Não só um livro como uma massa que fala da mesma coisa, mas partes. E a gente vai se aprofundando, né? Dentro e dentro e dentro. E nessa medida, também a metáfora de um mundo engavetado. Mundo desse nosso tempo classificado e repartido. Mundo de tribos, estilos, confrarias, raças, cores, gêneros, sexualidades, atitudes, filiações, identidades, comportamentos, alinhamentos, categorias. Cada um na sua. A que grupo pertenço? A que grupo pertencer? Onde é? Qual é? Onde está a minha gaveta? Gaveta, o coração das coisas. Bom, esta foi a leitura da intimidade. Entramos no íntimo. E estamos terminando nossa live hoje, né? Hoje com devaneios bem estilo raiz, bem estilo antigo. Aqui a Enila comentando. Gavetas sobrepostas que formam degraus, para cima e para baixo simultaneamente. O que é interessante da metáfora do degrau, né, Enila? É que o degrau nos dá acessos, percebe?
nos dá acessos para cima e para baixo ao mesmo tempo. Aprofundamento e elevação. E não depende só da onde eu vou, porque o degrau já é imagem de para cima e para baixo ao mesmo tempo. Então nós estamos falando de uma ligação. Os degraus são uma ligação. Uma ligação com conteúdos que até então eles parecem tão distantes uns dos outros, mas pertencem à mesma imagem. Degraus como uma casa, como um castelo, como um shopping. Eu percebo níveis das coisas. Há coisas no nível de baixo que não se parecem tanto com as coisas que estão no nível de cima, mas pertencem a uma mesma imagem, ao mesmo shopping, à mesma casa, mas estão em lugares diferentes. Estão em lugares diferentes, pois têm tipos de aprofundamento diferentes, levam a lugares diferentes. Isso é bem interessante e é o que a imagem das gavetas nos traz. Uma imagem de possibilidades de diálogo. Nós estamos colocando as gavetas como uma possibilidade de conversa com o que nos é íntimo, com o que prefere o íntimo em nós, que pede e clama por intimidade, aquilo que está dentro. Vou ler os últimos comentários, deixa eu vê-los. Gavetas enriquecidas, a que a Nina falando, é bem isso. E o último comentário da Joana, dizendo: essa vertigem pode ser vista como um paradoxo da intimidade também, da alegria de ser visto em nossa essência e o temor de que essa exposição possa ferir. Perfeito, perfeito. Sim. E se nós não temos esse temor, talvez, Joana, o quanto talvez nos faltem gavetas, uma possibilidade de intimidade. Que coisa! É uma bela sacada. E aqui Nina colocando, é uma pena que não dá para curtir comentários. É uma pena que não dá para salvá-los muitas vezes, sabe? Então, eu leio exatamente por conta disso. Ler é salvar as imagens que vocês entregam aqui, pessoal. Esta conversa enriquecedora. E bom, foi esta a nossa imagem escolhida hoje do nosso livro que está agora em sorteio. Bom, eu vou escolher 2 nomes que participaram aqui da live, que essa vai ser o critério para participar do sorteio. Participar das lives e eu ver que está aqui participando com uma certa frequência. Então eu vou setar 2 nomes e deles dando ok, estão participando do sorteio do Fronteiras para ganhar este livro aqui. O primeiro nome é Tatiana Morels, se ela estiver ok. Se ela der o ok aqui, ela está participando do sorteio. O segundo nome que participou aqui, participa das nossas lives, é da Nina. Nina e Tatiana Morel. Se vocês puderem dar o ok, vocês já estão participando do sorteio. A Nina, valendo! Umba, umba, umba. Esse daí é para quem conhece, quem assistia o Gugu. A Nina está participando. E a Tatiana Morel também. Elas deram um ok. Então, nossos primeiros nomes para o sorteio estão aqui guardados. Muitíssimo obrigado, pessoal. Esse devaneio foi uma delícia, foi uma lembrança de uma gaveta aberta aí de como eram os nossos devaneios raízes. Não sei como foi para vocês, mas para mim é sempre uma surpresa, porque é um capítulo que inclusive eu não tinha lido. É um capítulo que foi ampliado desse texto que eu comentei com vocês no início da live sobre ele estar já no site do Barcelos, já tinha lido ele, eu acho que já li ele inclusive uma vez, mas agora ele está de outra forma aqui. Muitíssimo obrigado, pessoal, e nos vemos semana que vem. Até lá!